Antes da gente começar a ler a palavra de Deus, eu quero orar com vocês, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, como Ele vem fazendo até agora, desde o começo do culto. Todas as coisas vão se conversando, desde a oração inicial, entre cada louvor, Deus vai dando um segmento para que a palavra dEle encontre espaço no nosso coração, amém? Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela sua presença aqui em nosso meio, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos pela sua palavra que é viva e que é eficaz, que em nome de Jesus ela possa encontrar lugar no nosso coração e na nossa mente, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos no Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti como o seu instrumento, ferramenta sua, e que a sua palavra alcance cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estive pensando muito sobre as promessas de Deus, porque eu acredito que... Eu vou acabar derrubando esse microfone. Não, vou me dar bem, até o final vou conseguir. Estive pensando muito sobre as promessas de Deus, porque eu acredito que, além de mim, com certeza, muitos de vocês já receberam promessas de Deus especificamente para a vida de vocês. Coisas que Deus falou que vai fazer, que chega aquele irmão, aquela irmã e fala, olha, Deus me disse, você fala amém. E você espera, e você quer, e você almeja por aquilo, porque Deus tem algo especial na sua vida, e o que a gente quer é se sentir especial. A gente gosta de se sentir único, a gente gosta de se sentir destacado no meio de um monte de gente. Deus olhou para mim. Mas aí o tempo vai passando e algumas coisas não vão se concretizando e a gente começa a ter muitas dúvidas. E no meio de tantas indagações, não sei vocês, mas eu já logo penso, Deus esqueceu de mim. Está acontecendo um monte de coisa na vida de um monte de gente e não está acontecendo nada na minha vida. Deus está em pecado? Deus esqueceu de mim? Ou Ele não está feliz comigo? Aí, algumas vezes a gente ouve de pessoas que Deus não demora, Ele capricha. Quem já ouviu essa? Deus não está demorando, Ele está caprichando. Gente, Deus caprichando no quê? Desde quando você ouviu falar que Deus precisa caprichar em alguma coisa? Deus, o Deus Criador perfeito em todas as coisas, desde o início da sua ação até o final dela, precisa caprichar no quê? Quem capricha somos nós. Eu lembro quando eu estava na 3ª série e o meu maior medo era ter que fazer aquele livrinho de caligrafia. Eu não sei se é da época da galera mais nova. Nicolas, sabe o que é livro de caligrafia? Você? Ah, que bom, graças a Deus. Também, Arthur, sabe também? Que bom, graças a Deus. Não tá passado. Eu tinha muito medo, porque era só os meninos com garrancho que tinha que fazer um negocinho de caligrafia. Você fez, Elias? Mas está explicado. E eu morri 5 vezes. Meu Deus. 5? Livrinho, você preencheu? Deus é mais. Vamos chamar ele aqui na frente para ver se prestou. E eu morria de medo. E uma vez a professora chegou e colocou na minha mesa assim. Falei, não. Ela falou assim, vamos aumentar o tamanhozinho dessa letrinha. Pensei, bom, tá minúscula, mas pelo menos não tá feio. Mas eu tinha uma letra tão pequena que eu competia. Quem tinha a menor letra na sala e a professora não gostou. E eu tive que fazer a caligrafia. Bom, eu precisei caprichar. Mas eu não sou Deus, não sou perfeita. Deus não precisa caprichar em nada. O que Ele vai fazer na sua vida e na minha vida? Outra coisa, Deus está trabalhando na sua bênção. Ele está preparando. Como assim preparando? Esse conceito de tempo, passado, presente e futuro só cabe a nós. Quando Deus fala as coisas na Bíblia, mesmo que Ele vai fazer, muitas vezes nós lemos, Deus fez, Deus fez. Porque quando Deus fala que Ele vai fazer, na existência dEle, já está feito. Ele é Deus, Ele não precisa esperar chegar um momento onde as coisas vão culminar e todas as coisas vão colidir e aí vai dar certo. Não, precisa chegar na nossa vida no tempo certo. As bênçãos de Deus para todos nós, coletiva e individualmente, já estão feitas, já estão preparadas. Eu, Rafaela, preciso ter a maturidade para chegar e ter aquela bênção na minha mão. Imagina, hoje eu dirijo um carro. Dirijo muito bem, por sinal. Nunca fui multada, na verdade. Então, né? Verdade, mãe?
Já deu umas raspadinhas? Já. Uma vez dei uma atropelada numa lata de lixo? Já, mas nunca levei uma multa. Hoje eu dirijo. Hoje eu tenho 29 anos. Se quando eu tinha 9 eu quisesse dirigir o seu carro, você me ama e você tinha um carro, você ia deixar? Não, eu ia acabar com o carro e provavelmente comigo mesma. Quando nós estamos na nossa fase de imaturidade espiritual, a gente não vai receber as grandes coisas espirituais. Senão nós não vamos ser capazes de viver ou de cuidar daquilo. E Deus, Ele é muito cuidadoso. Então a gente pode parar de pensar que Deus está caprichando, a gente pode parar de pensar que Deus está trabalhando, porque Deus não está trabalhando em nada, Ele já está com tudo pronto, Ele é Deus, Ele é agora, Ele é já está feito, Ele é poderoso. Mas, então Deus promete coisas para nós e muitas vezes essas coisas não vêm à existência. Deus é mentiroso? Sim ou não? Claro que não. Deus, tem alguns irmãos que estão na dúvida, mas alguns disseram que não. Deus promete alguma coisa, por acaso, e deixa de cumprir? Essa é uma pergunta feita lá no livro de Números. Vamos começar, pelo livro de Hebreus, e não Números. O livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, de 19 a 23. Antes, o versículo que eu citei de Números está lá em 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Promete e deixa de cumprir? Mas, vamos a Hebreus 10, 19 até 23. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos lá para o versículo 35 até o 38. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Irmãos, qual é o entendimento de vocês de promessa? Me ajuda, vamos entrar aqui num consenso. Uma palavra, o que é promessa? Ou duas? O que é promessa? Um cumprimento? Tá. Não, antes. O que é promessa? Você quer falar, eu sei. Bom, segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, uma promessa é um compromisso assumido consigo mesmo ou com alguém de fazer algo. É uma afirmativa que motiva as esperanças, bem como as afirmativas que Deus nos dá, sua palavra, seus decretos à nossa vida, suas promessas a nós são a esperança, na verdade, a motivação para a nossa esperança. Mas alguns de nós esperam e não recebem. E aí a gente chora, a gente se entristece, a gente entra num período de jejum, de oração e de lamento. E a gente não entende por que não acontece comigo. Eu busco tanto, por que não acontece comigo? Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos para a época em que Abraão ainda era Abrão, lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis é um livro cheio de significados que eu não tinha percebido das outras vezes que eu li. Eu comecei a ler Gênesis há algum tempo esse ano e eu só estou no capítulo 17.
A minha Bíblia fica toda anotada do lado, só de coisa de Gênesis. É um livro muito bom. Gênesis 12, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Aqui temos uma promessa. E o abençoarei. Outra promessa. Tornarei o seu nome famoso. Outra promessa. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vamos para o versículo 5, na parte B. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Então, Deus trouxe um chamado para a vida de Abrão, uma ordem primeiro, e disse que ele iria em direção a uma terra que ele ainda não conhecia, mas que Deus mostraria, e Abraão confiou nessa promessa de Deus. E aí Deus dá uma série de promessas para Abrão, e Abrão segue confiando em Deus, e quando ele chegou finalmente na terra que Deus iria mostrar, e que agora estava visível a ele, Deus disse: a sua descendência darei essa terra. Deus aqui não estava chamando Abrão para uma mera migração, uma mudança de lugar, uma mudança de cidade, uma mudança geográfica. Esse era o início de uma jornada de obediência com Deus. Deus estava pedindo de Abrão um passo grande de fé, porque aonde Abrão estava, ele estava rodeado da família, tanto é que uma das versões da Bíblia diz: saia da casa do seu pai. Ele estava rodeado dos seus parentes ou da sua parentela. Ali ele tinha a sua mulher com ele, ali ele tinha trabalho, ali ele tinha animais e servos. Ele era um homem bem-sucedido. E aí Deus disse: agora eu estou te chamando a sair daí, do meio do conhecido, do meio das pessoas que você conhece, do meio das pessoas que você ama, para ir para um lugar que você ainda não sabe qual é, mas eu vou te mostrar qual é. E ele foi, mas talvez ele tenha levado uma bagagem extra. Porque o que é família? Quando você se casa, você constitui uma nova família. Logo, seu pai, sua mãe, seus irmãos passam a ser seus parentes. São sua família, mas a sua família é a pessoa com a qual você se casou, e os filhos que você tem com essa pessoa com quem você se casou. Ele levou sua esposa, Sarai, muito bem, e Ló. Ló era sobrinho de Abrão, não era filho de Abrão. Ló, ele era filho de Arã, que era irmão de Abrão, mas aí ele veio a falecer, e quem assumiu Ló? Abrão. E aí Deus chamou Abrão para sair daquela terra, e ele foi e levou Ló. Há quem diga que Ló não foi um empecilho assim, ou um problema na jornada de Abrão, mas mais para frente a gente vê que eles não permanecem nem juntos. Então, qual é o sentido dessa jornada com Ló? Não entendo, não faz sentido para mim. O sentido de parentela no hebraico vem de moledet. Esse termo significa família, pátria ou lugar de nascimento, e aponta para as relações de segurança humana, que eram exatamente as quais Deus queria que Abrão deixasse. Era uma convocação para confiar completamente em Deus, rompendo com as estruturas que davam suporte para Abrão até aquele momento. Era um grande passo de fé. E Abrão levou Ló. Parece que ele queria levar um pedacinho de casa. Mesmo que ele tivesse responsabilidade sobre aquele menino e estivesse cumprindo a sua palavra, Deus não estava mandando Abrão levar Ló. Estava mandando que ele saísse do meio da parentela, e Ló era parentela. Depois que ele sai com Ló, Deus fala com Abrão mais uma vez. Ele diz no versículo 7, que a gente acabou de ler, Deus diz, depois que ele chega em Canaã: a sua descendência darei esta terra.
E dali em diante, a gente não encontra mais relatos de Deus falando com Abrão. Inclusive, depois disso, Abrão passa pelo Egito e ele mente e convence sua mulher, Sarai, a mentir também. Deus abomina os lábios mentirosos, nós lemos em Provérbios 12. Como que a gente pode dizer que Deus estava aprovando as atitudes de Abrão, sendo que ele estava, primeiro, mentindo? Me dá a entender que ele estava agindo de acordo com a sua própria sabedoria. E Provérbios também ensina que a gente não deve agir de acordo com o nosso próprio entendimento, mas sim confiarmos em Deus. Nós não vemos então nesse trajeto mais relatos da voz de Deus para Abrão. E no capítulo 13 de Gênesis, nós vemos uma desavença, não entre Ló e Abrão de maneira direta, mas Ló e Abrão cresceram tanto no lugar onde eles estavam que eles tinham tendas. Ló tinha suas tendas, ou seja, o povo dele, e Abrão tinha suas tendas, ou seja, o povo com ele, e os rebanhos. E os rebanhos dos dois não estavam, na verdade, a terra não estava dando conta dos dois. E os pastores começaram a brigar entre si. O pastor do rebanho de Abrão começou a brigar com o pastor do rebanho de Ló, e vice-versa. E Abrão chegou e falou assim, não vamos ter desavença entre nós dois, Ló, porque nós somos, afinal de contas, irmãos. Olha a terra, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, então eu vou para a direita. E aí Abrão foi lá para o Vale do Jordão, foi para o Vale do Jordão e Abrão ficou em Canaã. Olha que interessante, meus irmãos. Vai para o capítulo 13 ainda, versículo 14 de Gênesis. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Deus voltou a falar com Abrão. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus já tinha falado isso. Mas parece que Abrão, por não ter obedecido da maneira como Deus queria que ele obedecesse, então Deus colocou em stand-by. Vamos esperar, vou dar um pause até que você esteja onde eu quero que você esteja. Eu não vou dar continuidade naquilo que eu tenho para dar continuidade na sua vida. Eu preciso que você esteja da maneira como eu quero. E aí, então, eles se separam, Deus volta a falar com Abrão. Eu fico pensando quais são as bagagens extras que eu posso talvez estar levando e que estão impedindo de que a promessa de Deus para a minha vida se concretize. Qual é hoje alguma bagagem que você está levando que pode estar dificultando ou limitando a sua visão completa daquilo que Deus tem para você? Nós temos que parar de pensar que Deus precisa da nossa ajudinha para que Ele trabalhe. Ele não precisa. Ele precisa da nossa obediência. Da nossa ajudinha, não. Deus requer de nós um coração obediente, um coração quebrantado. E nós cantamos no primeiro louvor, que na verdade quando a gente olha para o que nós temos para oferecer, é um aleluia. Eu não sei se isso é suficiente para um rei, mas não tenho mais nada além disso. E a gente tem que se dar conta de que de fato nós não temos nada além disso. Nós não temos nada além de um coração que pode exaltar a Deus através, primeiramente, da obediência. E é assim que nós mostramos para Deus que nós estamos com Ele, que nós amamos a Ele. Vocês mostram que são os meus amigos, se vocês fazem o que eu mando, foi o que Jesus falou. Então, quando nós obedecemos, nós estamos falando para Deus, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sua amiga, Deus. Eu obedeço aquilo que o Senhor fala, eu levo a sério. Mesmo que às vezes a gente questione, a gente leva a sério. A presença de Ló, então, era provavelmente a parentela que Deus queria que não estivesse mais na vida de Abrão. Mas estava ali insistindo. E quando Deus fala conosco, o que Ele vai realizar na nossa vida, para nós Ele ainda vai, porque ainda vem e é sobre o futuro. E é tão interessante que quando Deus fala para nós com antecedência algo que Ele vai fazer, Ele está dando para nós uma chance de preparo. Quando você escuta que você vai viajar para algum lugar no dia X, você começa a preparar a sua mala para que você não esqueça nada para a viagem. Mas Deus, Ele às vezes não diz qual é o dia X.
Ele diz que vai acontecer, ele não te diz quando. Mas é bom que você comece a se preparar no momento em que você escuta. Porque se você for pego de surpresa, pode ser que você não esteja pronto. Provavelmente não, se você for pego de surpresa. E aí, então, o outro pode vir e assumir o seu lugar, porque Deus vai continuar realizando a obra dele. Se prepare hoje. Aquilo que você ouviu Deus falando para você em algum momento, ele não estava brincando, jogando flores para você, sendo um Deus super legal, nossa, trazendo coisas empolgantes para a minha vida. Se prepara. O que Deus trouxe como anúncio para você é um anúncio para preparo, é um anúncio para que você se fortaleça, é um anúncio para que você esteja pronto, é um anúncio para que você pare de perder tempo com coisas que são fúteis, que a gente quer tanto na nossa vida, como carro, casa, diploma, casamento, filhos. Meu Deus, todas essas coisas são muito boas, mas elas são coisas que vão passar, são conquistas terrenas. E Deus, o que Ele tem para nós, está ligado com a nossa eternidade. Está ligado com o nosso propósito aqui na Terra. Aqui sim, pode ser mãe do seu filho, pode ser pai, você ser pai do seu filho. Mas antes de tudo, você é filho e filha de Deus. E antes de tudo, o nosso dever aqui na Terra é estarmos no centro da vontade dEle. E então você escuta que você vai prosperar. Alguém te fala, tem sempre essa. Você vai prosperar, você vai ser uma bênção, você vai receber muito dinheiro, ou você vai orar e as pessoas serão curadas. Nada contra prosperar, gente, inclusive é algo muito bom, prospere. Você vai orar e as pessoas vão ser curadas, você vai pregar e as pessoas vão voltar a ver, as pessoas vão voltar a ouvir. Você vai. E o problema é que de todas essas coisas que Deus fala que vai fazer, sempre tem uma condição. Nosso problema é não seguir a nossa parte na realização da promessa. E a gente sempre cobra Deus. Deus, e aí a promessa que o Senhor falou para mim, que o Senhor faria? O Senhor disse para mim há 10 anos, 5 anos, 2 dias, que o Senhor iria fazer alguma coisa na minha vida. E o Senhor não está fazendo. Mas da mesma forma como você cobra a Deus, você poderia ser cobrado hoje. Você já fez aquilo que Deus te mandou fazer de maneira completa, do início. Se Ele te diz para sair de um lugar, você vai acordar no outro dia, que foi o que Abraão fez, que a ele já era Abraão, quando Deus deu para ele seu filho Isaque, e ele disse, agora eu quero seu filho. Quero que você sacrifique o seu filho para mim. No outro dia, Abraão acordou e levou Isaque para ser sacrificado. Vocês sabem da história e que Isaque não foi sacrificado. Mas você tem feito isso? Deus fala para você e no outro dia você vai e faz. É difícil, às vezes, porque Deus fala algumas coisas para a gente que para nós não tem sentido. Mas a gente está olhando com os nossos olhos humanos. E se a gente crê que quem está falando conosco é Deus, então o que Ele fala tem muito mais sentido do que aquilo que a gente entende. O nosso dever é buscar conhecer e prosseguir em conhecer a Deus para que nós possamos entender com mais clareza, para que nós paremos de ficar nos debatendo e tentando abrir várias portas que Ele não está mandando. Se livra dessa canseira. O tempo passa e nada muda. A gente questiona Deus, a gente indaga Deus. O nosso problema é que quando Deus ele chega e Ele nos dá uma ordem, a gente tende a entender que é uma sugestão. Seu tempo aí terminou, pode sair. E você entende que Deus te disse, na verdade, eu acho que o seu tempo aí terminou. O que você acha? Aí você fala, acho que não, Deus. Foi o Senhor que preparou para mim, foi o Senhor que me deu. É verdade, tem razão. Seu tempo aí não terminou. Besteira. Deus, quando Ele fala, Ele está falando no imperativo. E nós precisamos entender que Ele é Deus e que Ele não mente. E que quando Ele nos diz que Ele tem algo para nós, então Ele tem algo para nós. Não precisa da nossa ajudinha, Ele requer a nossa obediência. E por falar em ajudinha, rapaz bom para dar ajudinha para Deus era Abraão, né? Quando veio a promessa do seu filho Isaque, que eu acabei de mencionar, sua mulher Sara, né? No momento já tinha mudado o nome também, era estéril. Vocês conhecem a história de Abraão. E ela, um belo dia, teve uma grande ideia.
Abraão, já que Deus não está dando filho para nós, você vai engravidar a minha serva Agar. Ele disse, tá bom. Deu uma tarefa muito difícil para ele. Ele foi lá, engravidou a serva, um grande problema. Depois Sara se volta contra a serva, porque a serva se virou contra Sara. Aí vai lá, Deus tem que tratar a serva. Aí vai lá, Deus tem que ajudar a voltar. Não, agora tem um filho, e agora eu não posso. Meu Deus! Se a gente obedecer a Deus e aguardar pela realização da obra dele, a gente vai parar de sofrer tanto e de andar, muitas vezes, parecendo tanto em círculos. E as coisas que Deus diz que vai fazer na sua vida e na minha vida, no futuro, meu irmão e minha irmã, é para que a gente comece a fazer no presente na nossa vida. É para que a gente comece a fazer no agora, na nossa igreja, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Você vai ser uma bênção, você vai pregar em outros países, você escuta. O que você está fazendo agora? Está esperando a grande realização de algum grande momento na sua vida? As pessoas tendem a pensar, e uma vez me falaram isso. Alguém que tinha escutado, recebido uma promessa de Deus, essa pessoa disse assim para mim, mas eu vou continuar na igreja porque eu preciso ser fiel no pouco. No pouco? Estar na sua igreja hoje é ser fiel no pouco? Atuar na sua igreja no presente, que é quando o único momento na sua vida que você está vivo, porque o passado você esteve vivo e o futuro você não sabe como vai ser, o único momento que você tem algum tipo de relevância possível para fazer é o agora, e você está no pouco. É tudo que você tem. Você tem a esperança da vida eterna, mas sobre o amanhã aqui na terra, nós sabemos do hoje. E o hoje não é pouco, ele é tudo que nós temos. E se nós não conseguimos desenvolver algum papel relevante no lugar onde nós estamos, com relação à promessa que Deus nos deu, é difícil que nós sejamos relevantes lá fora. Nós precisamos começar dentro da nossa própria casa. Quem semeia pouco, também vai colher pouco. E quem semeia com fartura, também vai colher com fartura. Isso está escrito em 2 Coríntios 9, 6. Isso é com relação às suas obras? Sim. Ao seu tempo? Sim. Às suas finanças? Sim. Nós temos grande vontade de prosperar e grande dificuldade de ofertar e dizimar corretamente. Por que Deus vai te fazer crescer? Pode ser que você estude e que você trabalhe muito. E de acordo com a lei da semeadura, aqui na terra, você planta e você colhe. Se você trabalhar muito provável que você vai ser bem-sucedido financeiramente. Mas aí você quer ser bem-sucedido financeiramente de acordo com a vontade de Deus, porque essa é uma história diferente. De acordo com o respaldo de Deus, essa é uma história diferente. Então, busque estar no centro da vontade de Deus. Eu já ouvi algumas vezes que, talvez você também tenha ouvido, tem até uma música, que quem tem a promessa de Deus não vai morrer, até que a promessa de Deus se realize. Mas eu já vi gente morrendo e levando para o próprio túmulo muitas promessas que não foram vividas, porque essas pessoas não estiveram dispostas a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E o tempo passa. O tempo sempre vai passar. E está diante de nós a decisão de vivermos as promessas de Deus, porque depende da nossa escolha, depende da nossa ação. Nós vemos diversos personagens na Bíblia que receberam promessas da parte de Deus e não viveram as promessas. Toda a geração que saiu do Egito, toda a geração de Êxodo, que ficou escravizada no Egito por mais de 400 anos, foi liberta por Moisés, na verdade, foi liberta por Deus através de Moisés. Toda aquela geração ficou no deserto. Saiu do Egito para morrer no deserto. 40 anos, andando em círculos. Um dia era melhor, o outro dia era pior. Um dia estava disposta a viver a vontade de Deus, porque caía pão do céu, e aí o pão já não era mais o suficiente, começou a incomodar ter que comer aquele maná. Agora a gente quer comer carne. Aí caía codornizas diante deles e nunca era o suficiente. Eles sentiam falta dos alhos e das cebolas que eles comiam no Egito.
Quando a gente está diante da presença de Deus por tanto tempo, a gente começa a se acostumar com aquilo. E a gente começa a esquecer de como Deus é soberano, como Deus é poderoso e como Deus é Deus e não um de nós. Somos feitos à imagem dele, parecidos com ele, mas nós não somos deuses. E a gente esquece o nosso grau na hierarquia. Nós somos filhos, mas servos. O que Deus dá a nós é pela bondade dele, devemos ser gratos. E, com exceção de Josué e Caleb, todos ficaram no deserto e uma nova geração, então, entrou na terra prometida, a terra de Canaã, que Abraão também tinha entrado. O rei Saul também não foi de acordo com a vontade de Deus, não viveu de acordo com o que Deus queria, e ele foi trocado por um homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. Sansão, um juiz ungido, dotado de força sobrenatural para guiar o povo de Israel, também não foi bem sucedido no seu relacionamento com Deus, na sua obediência a Deus, morreu prematuramente. Então pode acontecer de recebermos algumas coisas e não algumas promessas e não estarmos aptos a viver essas promessas. Mas eu busco e eu espero que vocês busquem também viver as promessas de Deus aqui na terra, porque antes de fazer sentido para a vida de outras pessoas e termos relevância na vida de outras pessoas, viver isso é importante para nós mesmos. Nós é que devemos desejar estar no centro da vontade de Deus e viver aquilo que Ele tem para nós. As promessas de Deus estão normalmente ligadas a posicionamento e obediência. Jeremias 7:23 diz: "Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem." Em Deuteronômio 28:1 diz: "Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra." Essas palavras de Deus, elas são boas promessas, mas em alguns momentos nós acabamos precisando de um chacoalhão diferenciado. E como aconteceu em Isaías com o rei Ezequias, alguns decretos de Deus para nós não são tão bons. No capítulo 38 de Isaías, o rei Ezequias recebe a sua sentença de morte. Deus disse para Isaías avisar o rei que ele não iria melhorar, que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Então o rei entra na presença de Deus. Vamos lá, em Isaías, abre a sua Bíblia comigo, em Isaías 38, no versículo... No versículo 2, após receber a sua sentença, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: "Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas." E Ezequias chorou amargamente. Será que a gente pode orar assim também? Eu me pergunto, será que eu posso orar assim também? Lembra-te, Deus, de quem está falando com o Senhor. Olha para Deus lembrar de mim, será que é uma boa ideia? E a resposta de Deus, versículo 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías: "Vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria." Nínive também recebeu uma sentença da parte de Deus através do profeta Jonas. Deus disse para que Jonas fosse lá e pregasse a destruição da cidade, sobre a destruição da cidade. E sempre que Deus chega com uma notícia dura assim para nós: você fez tal coisa e tal coisa vai acontecer na sua vida como consequência daquilo. Pode ser que Deus esteja trazendo a nós uma possibilidade de conserto. Quando Jonas chegou e pregou na cidade de Nínive sobre a destruição que aconteceria dentro de 40 dias, toda a cidade, houve uma comoção na cidade e até da parte do rei. Todo mundo entrou em jejum para que Deus voltasse atrás, para que Deus se arrependesse. O termo arrepender-se no hebraico não é como se Deus tivesse feito alguma coisa errada, mas sim como se Deus tivesse sido tomado de uma tristeza por aquela situação, e aí
ele muda a sentença dele. Mas não porque Deus errou. Deus não erra como a gente erra. Mas quando Deus nos traz alguma notícia, alguma palavra dura, não é porque Ele está colocando um fim, um ponto final no nosso relacionamento, na nossa vida, não quero mais nada com você. Deus está nos trazendo uma possibilidade de melhora, se você se voltar para mim. Então, eu vou estar aqui. A gente viu isso, Deus falando para Israel por anos e décadas no deserto, e o povo ainda assim não se voltou para Deus. Nosso coração sincero e devoto pode mover o coração do nosso Deus, que, diga-se de passagem, é um coração muito melhor que o nosso. E muitas vezes nós estamos aqui, trabalhando na igreja, e a gente pensa que nós estamos nos dedicando a Deus, a gente pensa que nós estamos entregando os nossos corações a Deus, mas às vezes nós estamos fazendo todas as coisas e tantas coisas o tempo todo de forma vazia. Nós cumprimos com o nosso papel, nós cumprimos com o nosso dever, a gente vem e tira foto, e toca, e filma, e dança, e canta, e dá aula, e limpa, e cozinha, e volta, e faz tudo de novo na semana que vem, e freneticamente, mas onde está o seu coração? É para Deus que você está fazendo isso? É com um coração de verdade voltado para Ele que você está fazendo isso? Se for, amém. Glória a Deus. Mas, em Tiago 3:6 diz: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu comentei no primeiro culto que essa foi uma visão que eu tive de mim mesma por muito tempo, mais de uma vez. E eu disse, eu quero falar logo hoje para que eu esteja livre dessa incumbência de que eu me vi aqui na igreja, falando para os irmãos exatamente o que eu vou falar agora pela segunda vez para o segundo grupo de pessoas. Muitos de nós não estamos recebendo promessas, realizações de promessas de Deus na nossa vida por causa da nossa língua. Muitos de nós recebemos promessas de prosperidade, de cura, e não recebemos por causa da nossa língua. Não importa, meu irmão, quantas coisas você faça na igreja, quantos dias você esteja na igreja, quantas horas você esteja na igreja, se o seu coração é impiedoso, o seu coração não é um coração aprovado por Deus. A maledicência é citada na Bíblia e ela é pecado. E quando o almoço da sua família no domingo, depois da EBD, é a vida de um irmão ou do professor da EBD, você não está no centro da vontade de Deus. Quando a gente pensa que nós somos profissionais de definir qual é o melhor ministério de louvor, qual é o melhor pregador da igreja, qual é o melhor professor, nós não estamos no centro da vontade de Deus. Porque embora as pessoas que estejam aqui na igreja e para o culto estar funcionando pela segunda vez hoje, teve gente que chegou aqui antes das 4 horas da tarde que não foi embora ainda. E a gente pensa que a gente está vindo na igreja para ser servido. Então, se o louvor não me agrada, eu vou reclamar com alguém. Isso se eu não mandar uma mensagem para o pastor. Isso se eu não chegar para o professor da EBD e falar que eu não gosto de quando ele dá aula. Muitas vezes a minha mãe ficou chateada que alguém comentou com ela: não gostei da sua pregação, não gosto quando você fala. E a comparação? Cresci sendo comparada com a minha irmã. E quando tem comparação entre o que um faz e o outro faz, você gera entre as pessoas uma competição que elas não gostariam de ter. E tem a competição entre um pastor prega melhor que o outro. Eu gosto mais quando o fulano fala do que quando o ciclano fala. Ai, se é fulano que vai falar hoje, eu nem vou para a igreja. O culto não é para nós. O louvor não é para você. É para Deus. Ai, é que eu não gostaria que cantasse aquela música na igreja. As pessoas vêm falar isso para mim. Mas por que vem falar para mim? Do jeito que vem, já ouve. Porque se vem falar para mim é porque é a minha opinião. O louvor não é para você. E quando toca uma música no louvor que você não gostaria, é que eu queria tal música que eu choro mais, escuta na sua casa.
Ué, você pode acreditar que o líder do louvor também tem o direcionamento de Deus para trazer aquilo para a igreja, que ele foi colocado naquele lugar para aquilo. O professor da EBD foi colocado no lugar para ser líder sobre aquela sala. Respeita a liderança, porque quando você não faz isso, você não está no centro da vontade de Deus. E eu sei, parte da minha visão era eu falando mais sobre isso, que algumas pessoas não são curadas também pela língua. E muito principalmente pelo que falam dos líderes, dos pastores, dos líderes dos ministérios. Deus não se agrada. Deus não quer que nenhum de nós continuemos a fazer isso, porque isso não vem dele. A rebeldia, mesmo que passiva, aquela que você não precisa contar, mas a maneira como você olha, a maneira como você até passa uma informação que te disseram para passar, você pode estar entregando ódio para alguém. Você pode estar gerando contenda entre duas pessoas, a que te falou para passar o recado e a pessoa que está recebendo. Tenhamos sabedoria. Deus quer que nós sejamos maduros. Deus não vai entregar coisas grandes e grandes realizações na mão de crianças. Crianças não estão aptas para viverem coisas grandes. Elas precisam ir devagar. E talvez seja por isso que alguns de nós estamos indo tão devagar, por tantos anos na nossa vida, e a gente vê pessoas ao nosso redor vivendo coisas diferentes e fazendo coisas diferentes, e nós no mesmo lugar, o que tem de errado com a gente? Controla a sua língua. Nós precisamos cuidar, irmãos, diante do banquete, que é a palavra de Deus, que é entregue na nossa igreja, porque pregamos a palavra de Deus aqui. Quarta-feira, domingo de manhã, sábado quando tem os jovens ou adolescentes, domingo à noite, agora 2 vezes. A palavra de Deus está disponível a nós abertamente. Você vem e você se alimenta. Mas quando você vem e você pensa na vida normal, você só se alimenta e você não gasta a sua energia. Você se alimenta e você não gasta a sua energia. O que acontece? Você ganha peso. Na vida espiritual, quando você só vem para a igreja e você só se alimenta e você não alimenta outros, você se torna uma espécie de gordo espiritual. E você está inchado, cheio de coisas dentro de você, e você está tão satisfeito de se alimentar tanto que você começa a reclamar disso, daquilo, porque a barriga já está cheia. Nós precisamos lutar para que não sejamos sedentários dentro da casa de Deus. Deus tem seriedade naquilo que é dele. Deus quer agir com seriedade naquilo que ele falou para você que vai fazer na sua vida, mas também com o que nós fazemos dentro da igreja que é dele. Não queira sair do trajeto, meu irmão, minha irmã. Quando Deus te falar para fazer algo, faça. Não leve bagagem extra como Abrão fez com Ló, se Deus não te pedir. Faça sob medida. Saia de onde Deus te mandou para sair. E mesmo que não faça sentido agora, obedeça. Porque o que faz sentido na nossa vida é obedecer a Deus. É para isso que nós estamos aqui, dentre todas as outras coisas que nós queremos conquistar na terra. Nessa semana vai sair no aplicativo da Bíblia um novo devocional. Lições do livro de Jonas, e quem fala nesse devocional é a minha irmã. A gente compartilha normalmente nos grupos da igreja no início da semana. E um dos devocionais, e eu sei porque sou eu quem edito, então, antes de sair todo devocional, eu fico chorando na minha casa, vendo os devocionais. E tem uma frase dela que ficou marcada na minha mente. Ela fala: o chamado pode até não ser fácil, mas a destruição está na desobediência. Quando Deus disse para Jonas o lugar onde ele queria que ele fosse, e Jonas viu que Nínive era a terra que ele não queria ir, porque era a terra dos inimigos do povo dele, ele fugiu. Deus pode dar para nós uma incumbência que a gente não acha tão justa assim. Favorecer alguém que não merece ser favorecido, que não merece ser favorecido. A gente também pensa que a gente pode entender de merecimento. Quando Deus te falar para fazer algo, obedeça. Obedeça logo, obedeça subitamente, porque não tem grandes explicações. Se Deus não te der, se Deus não revelar a você.
Abre comigo a sua Bíblia para a gente finalizar em Provérbios, no capítulo 4. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 4. Provérbios 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará a você de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá a vida longa. Amém? Meus irmãos, Deus me incomodou com essa palavra a respeito de promessas, porque nós colocamos na conta de Deus quando algo ainda não aconteceu, mas o que é que a gente precisa fazer para que aconteça? Não porque Deus precisa dividir a força dele com a minha força braçal, mas porque Ele quer que eu seja parte desde o início do processo que Ele tem para a minha própria vida, para a sua própria vida. Então o que cabe a você? Se levante e faça. E não perca tempo. Exija fazer parte daquilo que Deus quer fazer no mundo, aquilo que Deus quer fazer na vida da nossa igreja, aquilo que Deus quer fazer na vida da sua família, no seu trabalho, com os seus amigos da faculdade. E busque estar no centro da vontade de Deus. Cuide das suas palavras, cuide dos seus olhos, cuide dos seus pensamentos e do seu coração. Quero te se colocar em pé, para que a gente possa orar juntos. Antes que essa palavra falasse com qualquer pessoa aqui, falou comigo. E nem sempre é bom não escutar uma palavra de que Deus vai fazer tudo que eu quero. Mas que tudo que nós queiramos possa ser fazer tudo que Deus quer. Porque esse é o nosso papel aqui na terra. Enquanto a gente passa aqui, Ele vai dar pra gente muitos motivos de alegria, muitas realizações, mas não é sobre isso. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra que é viva e eficaz, muito mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Muito obrigada porque quando o Senhor vem com a sua palavra para cortar o nosso coração, é porque o Senhor quer que nós tenhamos um coração parecido com o seu. Que nós tenhamos um coração no centro da sua vontade. Deus, em nome de Jesus, que o nosso trabalho para o Senhor seja de coração. Que o nosso tempo, Deus, aqui na terra, seja dedicado ao Senhor. Que todas as vezes que nós viermos à igreja, que possamos ter um entendimento claro de que o culto nós entregamos ao Senhor. Nós não merecemos nada e ainda assim o Senhor nos dá tanto. O Senhor nos alimenta espiritualmente, o Senhor nos alimenta fisicamente, o Senhor nos dá a roupa que nós precisamos, o Senhor nos dá a casa de que nós precisamos, o Senhor nos abençoa com a nossa família, com a nossa saúde. Nós te agradecemos e também nos lembramos daqueles em nosso meio que precisam de auxílio, de cura nos seus corpos físicos. Que o Senhor cuide da saúde de tantos em nosso meio, Pai, que estão buscando, que estão lutando. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para restaurar. Nós te agradecemos porque a sua palavra é viva ainda hoje, mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que ainda deseja nos encontrar, que deseja se relacionar conosco, que nos traz para perto, que mostra a sua palavra diante de nós. Eu te agradeço por cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, que veio te buscar, que veio aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra, e que veio entregar ao Senhor o louvor e a adoração que são devidos, que são merecidos ao Senhor.
Te agradecemos, Pai, e pedimos para que o Senhor use as nossas vidas de maneira que te agrade, de maneira efetiva na nossa casa, na nossa família e por todos os lugares onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém.